da hierarquia celeste de São Dinis, o Areopagita. Introdução. São Dinis, o Areopagita, foi discípulo de São Paulo, o qual ministrou a ele os primeiros conhecimentos dos mistérios divinos. Encontramos a respeito dele uma referência nos Atos dos Apóstolos, que está assim escrito. Assim saiu Paulo no meio deles. Todavia, algumas pessoas, agregando-se a ele, abraçaram a fé, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita. Atos dos Apóstolos 17, 33, 34. Ele teria sido o primeiro ateniense convertido por São Paulo e foi o primeiro bispo de Atenas. A sua obra teve grande impacto em toda a igreja, sobretudo após a divulgação que se iniciou em meados do século V, depois de Cristo. Em sua teologia transparece uma forte formação filosófica imbuída do pensamento neoplatônico. Os seus textos mais conhecidos do nosso tempo são Hierarquia Celeste, justamente é o que a gente vai ler hoje, Hierarquia Eclesiástica, Os Nomes de Deus, Teologia Mística e 10 Cartas. Agora vamos às críticas, ao que eu acabei de falar. As críticas históricas, tanto as que procuram examinar as evidências externas, como as que se dedicam à investigação do próprio texto, afirmam que as obras não pertencem a São Dinis, mas a um autor desconhecido do século IV ou V. Esse hipotético autor é designado por uns como Pseudo-Dionísio, o Areopagita, e por outro como Dinis, o Pseudo-Areopagita. Alguns afirmam que somente no ano 533, num concílio realizado em Constantinopla, os textos de São Dinis, o chamado Corpus Dionisíaco, fazem a sua aparição na história. Antes ninguém nunca tinha ouvido falar desses textos. É claro que os críticos é claro que para os críticos fazerem valer as suas teses, tem que contradizer São Gregório de Nazianzo, São Jerônimo, Orígenes, São Máximo o Confessor, Libertos de Cartago, além de muitos outros autores. Sabe-se que existiram doutrinas e costumes elaborados, mantidos secretamente desde os tempos de São Paulo, visto que São Basílio, o Grande, e Tertuliano referiram-se a alguns deles. É possível ainda admitir a existência de contraposições posteriores, mas a conjunção desses dois fatores era pouco grata aos defensores de ambas as teses. De qualquer forma, além dessa polêmica, os textos afirmam-se de modo especial em virtude de seu valor interno. Os cristãos ortodoxos foram sempre aqueles que os invocaram em virtude da sua retidão dogmática, solidez filosófica e profundidade espiritual. Entre eles, destaca-se São Máximo o Confessor, São João Damasceno, São Teodoro o Estudita, São Simeão, o Novo Teólogo, e São Gregório de Palamas. Entre outros aprofundamentos teológicos, podemos citar a teologia apofática como aquela que tem em São Dinis o seu deliberador. Os seus textos se difundiram largamente, tanto no Ocidente como no Oriente Cristão. São Máximo o Confessor, entre os anos de 580 e 662, a época que ele viveu, fixa-nos definitivamente no seio da tradição oriental. Até São Gregório de Palamas, e mesmo depois dele, São Dinis é considerado como o verdadeiro inspirador de toda a mística. No Ocidente, foi necessário esperar mais 2 séculos para que a importância do Corpus Dionisíaco se impusesse através de João Scout, que demonstrou entusiasmo por ele. A Hierarquia Celeste é constituída de 15 capítulos, ao longo dos quais São Dinis, ou São Dionísio, também outro nome pelo qual ele é conhecido, nos fala da iluminação divina,
da relação entre os símbolos, das alegorias e dos mistérios divinos a eles associados, da função hierárquica, do significado dos nomes dos anjos, da composição das 3 grandes ordens angélicas e das imagens utilizadas para a representação dos seres angélicos. Porém, para conhecermos a obra, nada melhor do que mergulharmos no próprio texto. Bem, e aí termina a introdução e eu faço a mini introdução agora. Pessoal, por que ler essa obra? São Dionísio ou Areopagita? Ou São Dionísio ou Areopagita? Essa obra ela surgiu no que é denominado Antiguidade Tardia, por volta do século V depois de Cristo. Eu acho uma obra importante para a gente entender um pouco a forma como a gente vê o mundo. Então, muitas vezes a gente acha que uma ideia surgiu em determinado momento, mas quando a gente busca na literatura, nas obras, a gente encontra algumas obras que foram a precursora do pensamento que a gente tem hoje. Então, muitas das ideias que a gente tem a respeito dos anjos, dessa hierarquia que existe nos céus, ela vem dessa obra. Então, isso aqui é um posicionamento desse autor, motivo pelo qual a gente vai lê-lo hoje. Então, vamos ao texto. Como eu falei, são 15 capítulos. Tá? Capítulo 1. A luz irradia do Pai. A luz sai dele para nos iluminar com os seus excelentes dons. Apenas ela nos restabelece e nos eleva. É ela que nos converte à unidade do Pai, segundo as Sagradas Escrituras. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso aí é Romanos 11:36. Tem mais um texto bíblico, que é acrescentado pelo tradutor. Toda dádiva excelente e todo dom perfeito vem do alto e descende do Pai das luzes. É por isso que, invocando Jesus, luz do Pai, através do qual temos acesso ao Pai, princípio de toda luz, elevemos nossos olhos tanto quanto pudermos até as iluminações provenientes das Sagradas Escrituras e iniciemos, na medida das nossas forças, no conhecimento da hierarquia das inteligências celestes, tal como nos revelam as próprias Escrituras, o Verbo. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1:9. Os santos, que primitivamente regulam os nossos ritos religiosos, organizaram a nossa hierarquia sagrada segundo o modelo das hierarquias celestes. Essas hierarquias encontram-se revestidas na sua descrição de uma variedade de figuras e formas materiais para que elevemos a nossa compreensão de forma analógica desses símbolos, as realidades espirituais, das quais esses símbolos são apenas imagens. De fato, é para nós impossível a contemplação das hierarquias celestes sem utilizarmos meios materiais adequados à nossa natureza para nos guiarmos nessa contemplação. A beleza manifesta-se na harmonia das figuras. Os aromas agradáveis representam a iluminação intelectual. A luz material representa a efusão de luz imaterial. E a recepção da Santa Eucaristia manifesta a participação em Jesus. A nossa própria hierarquia imita a hierarquia celeste, e tanto quanto possível, enquanto instituição humana, a fim de que ela entre em colegialidade com o sacerdócio angélico. Capítulo 2. É necessário que elevemos a nossa compreensão a partir das alegorias com as quais as inteligências celestes nos são representadas nas Sagradas Escrituras, a fim de não deduzirmos como pensaria qualquer pessoa desprevenida, que as inteligências celestes têm vários pés e vários rostos, que elas se assemelham ao gado como os bois, que apresentam o aspecto selvagem do leão, o bico curvo da águia, ou ainda, que possuem asas e penas como as aves. Não devemos imaginá-las como rodas inflamadas girando no céu, como guerreiros a cavalos armados de lanças, nem sob outras formas que as Sagradas Escrituras nos transmitem através de uma variedade de símbolos reveladores.
Se os teólogos aplicaram essa imaginação poética às inteligências celestes, foi porque tiveram em conta o caráter humano, da nossa inteligência, a fim de nos proporcionarem um meio de elevação espiritual adaptado à nossa natureza. Se aceitarmos essas alegorias como figurações de realidade que não podemos conhecer nem contemplar, julgaremos que as imagens usadas pelas Sagradas Escrituras para representar as inteligências celestes são inadequadas ao seu objetivo, que os nomes atribuídos aos anjos não correspondem senão muito parcialmente às realidades que sugerem. Contrapomos que, para materializar os anjos, os teólogos deveriam ter utilizado imagens tanto quanto possível adequadas ao seu objeto, utilizando substâncias que consideramos como sendo as mais nobres, ao invés de ligar a essas realidades uma multiplicidade de figuras retiradas do que poderia ser considerado como pertencente às mais baixas realidades terrestres. Assim, a alegoria seria mais rica de ensinamentos espirituais e não nos arriscaríamos a ofender a dignidade das potências divinas. Com efeito, não seríamos levados a imaginar que o céu está cheio de rebanhos de leões, manadas de cavalos, bandos de pássaros e de outros animais com essas alegorias inadequadas. Mas se procurarmos a verdade, estará claro para nós que os autores sagrados tiveram o cuidado providencial de, simultaneamente, dar expressões contidas a tudo isso que os nossos contraditores consideram ultraje às potências divinas e nos pouparão dos riscos de uma ligação excessiva a tudo que tais símbolos podem ter de baixo e vulgar. Se é necessário dar figura ao desfigurado, dar forma ao que está sem forma, não é somente porque somos incapazes de contemplar diretamente essas realidades, mas porque convém às passagens místicas das Sagradas Escrituras ocultar sob a forma de enigmas a santa e misteriosa unidade dessas inteligências, que não pertencem a esse mundo. Porque nem todos são santos, e como dizem as Sagradas Escrituras, mas nem em todos há a ciência. Mais um trecho da Bíblia que ele lê aqui. Quanto ao caráter inadequado das imagens escriturísticas, é necessário responder a essa objeção, afirmando que a revelação do sagrado se faz de dois modos. O primeiro modo procede por imagens adequadas ao seu objeto. O segundo modo, pelo contrário, passa pela inadequação das imagens que modela, levada até a extrema inacredibilidade, até o absurdo. É por isso que as Sagradas Escrituras se referem à Trindade sobreessencial com os nomes de razão, inteligência e essência, manifestando assim o que convém atribuir a Deus de racionalidade e sabedoria, designando-a como substância que subsiste por si própria, como causa verdadeira da existência de todos os seres, ou ainda como luz e vida. Essas designações são seguramente mais santas e parecem de algum modo superiores às imagens materiais. Mas, na realidade, elas são menos deficientes que as outras, se pretendem significar toda a verdade da própria divindade, que está para lá de toda a essência e de toda a vida que não se caracteriza por nenhuma luz, da qual nenhuma razão e nenhuma inteligência pode dar uma imagem autêntica. E por isso que também acontece de celebrar-se nas mesmas escrituras a Trindade, representando-a de um modo que não é desse mundo, por imagens que não se lhe assemelham de modo algum. Elas descrevem-na como invisível, ilimitada e incompreensível, não procurando significar o que ela é, mas o que ela não é. A meu ver, essa segunda maneira de celebrar a Santíssima Trindade lhes convém melhor. Porque, seguindo a tradição sagrada, nós temos razão em dizer que ela não é nada do que são os outros seres. E nós ignoramos essa indefinível sobreessência, que não se pode pensar nem dizer. Assim, as negações são verdadeiras no que concerne aos mistérios divinos, enquanto que toda afirmação, pela positiva,
enquanto que toda afirmação pela positiva permanece inadequada. Convém mais ao caráter secreto daquele que permanece em si próprio incomum, mas revelar o invisível, a não ser através de imagens sem semelhança com seu objeto. Não revelar o invisível, a não ser através de imagens sem semelhança com seu objeto. Portanto, longe de humilhar as legiões celestes, as alegorias honram-nas, porque mostram até que ponto essas legiões que não pertencem a esse mundo excluem toda a materialidade. A utilização de figuras sagradas de natureza mais elevada nos induziria mais facilmente a erros, porque elas nos levariam a imaginar as essências celestes como figuras de ouro, ou como seres luminosos lançando raios, ou como seres de bela estatura revestidos de suntuosas vestes, repletas de esplendor, ou sob todas as outras formas do mesmo gênero de que a teologia fez uso para representar as inteligências celestes. O que falava comigo tinha uma cana de ouro de medir, para medir a cidade, as suas portas e o muro. Apocalipse 22:15. Como tivessem olhado para o céu, quando ele ia subindo, eis que se apresentam junto deles 2 personagens vestidos de branco. Atos dos Apóstolos 1:10. E fixando nele os olhos, todos os que estavam sentados no conselho viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça que ardia. Atos 7:30. Porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, revelou a pedra e sentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. MT 28:2-3. Não importa qual imagem possa servir de ponto de partida para a bela contemplação. O que importa é que possamos nos apoiar em figuras materiais para aplicar a esses seres que são inteligíveis e inteligentes as metáforas sem semelhança com o objeto do qual falamos atrás, na condição de nunca esquecermos a grande diferença existente entre o comportamento dos seres inteligentes e o comportamento dos seres sensíveis. Esses são privados de razão. As alegorias sagradas são usadas pelo teólogo não somente para revelar as ordens celestes, mas também para manifestar os mistérios de Deus. Ainda que se refiram a ele, fazendo apelo às mais belas imagens, como Sol da Justiça, Estrela do Amanhã, como está escrito no Apocalipse 22:16, Números 24:17 e 2 PDR 1.19. Luz radiante, está em Jó 1:5. E apelo a símbolos de nível mediano, como fogo que queima sem consumir, está em Êxodo 3.2. Água que conduz à plenitude da vida, de metáforas vulgares, quando se fala, por exemplo, de unguento suave, pedra angular, Efésios 2:20. Mesmo assim, as Sagradas Escrituras fazem ainda uso de figuras animais, quando atribui a Deus qualidades de leão e da pantera, ou quando apresenta-o como um leopardo ou como um urso que perdeu seus filhos. OS 13:7. Finalmente, o apelo à metáfora mais indigna de todas, que parece ser mais inadequado, com efeito, não foi sob a forma de um vaso de terra que os admiráveis intérpretes dos ministérios divinos nos representaram. Por tudo isso, vemos que nada há de absurdo quando os teólogos representam igualmente as essências celestes por imagens inadequadas, que não apresentam nenhuma semelhança com o seu modelo original. Talvez não tivéssemos procurado a interpretação espiritual minuciosa dessas santas realidades, se não tivéssemos perturbados pelo caráter disforme das imagens que nas Sagradas Escrituras representam os anjos.
Capítulo 3. Hierarquia é uma santa ordem, um saber e uma ação tão próxima quanto possível da forma divina elevada à imitação de Deus na medida das iluminações divinas. Na sua simplicidade, na sua bondade, na sua perfeição fundamental, na perfeição que convém a Deus, comunica a cada ser, segundo o seu mérito, uma parte da sua própria luz. Ela o aperfeiçoa através da iniciação divina, revestido da sua própria forma, de modo harmonioso e estável, aqueles que ela aperfeiçoou. A finalidade da hierarquia consiste em conferir às criaturas, tanto quanto possível, a semelhança divina para uni-las a Deus. Deus é para a hierarquia, com efeito, o mestre de todo conhecimento e de toda ação. Ela não cessa de contemplar a sua divina bondade e dos seus seguidores ela faz imagens perfeitas de Deus. Tendo recebido a plenitude do seu esplendor, elas são capazes, seguindo os preceitos da Trindade, de transmitir essa luz até mesmo aos seres que lhes são hierarquicamente inferiores. Assim, quando se fala de hierarquia, se entende por isso uma certa ordenação perfeitamente santa, imagem do esplendor divino, tendendo tanto quanto possível e sem sacrilégios assemelhar-se àquele que é o seu próprio princípio. Para cada um dos membros da hierarquia, a perfeição consiste em imitar a Deus, o melhor que puder, tornando-se cooperadores dele. Aí há mais uma citação bíblica. Efetivamente, nós somos cooperadores de Deus. Primeira carta aos Coríntios 3:9. Se, por exemplo, a ordem hierárquica impõe a uns a função de receber a purificação e a outros a de purificar, a uns a de receber a iluminação e a outros a de iluminar, a uns a de receber o aperfeiçoamento e a outros a de aperfeiçoar, cada um imitará a Deus segundo o modo que convém à sua própria função. Convém que os purificados se libertem de toda a impureza e de toda dessemelhança, que os iluminados recebam a plenitude da luz divina e que elevem a sua inteligência até atingirem a capacidade de contemplar, que os perfeitos tenham abandonado toda a imperfeição e tomem parte da perfeição dos iniciados, e que os iluminadores, com inteligência mais transparente que as outras, difundam essa luz por todos os lados e por todos aqueles que foram dignos dela. Assim, cada escalão da ordem hierárquica, na medida de suas forças, eleva-se para a cooperação divina. E ao seu redor, cada um revela essa cooperação. Essa cooperação às inteligências que amam a Deus, cumprindo na virtude e sob a ação da graça o que a própria divindade cumpre graças ao seu caráter sobreessencial. Capítulo 4. Antes de mais nada, queremos afirmar, em primeiro lugar, que foi por bondade que a divindade criou essa ordem hierárquica, porque lhe pertence esse bem totalmente transcender a chamar todos os seres para entrar em comunhão com ela, na medida da capacidade de cada um. É por isso que tudo que existe tem alguma relação com a divindade, a causa universal. Porque sem a participação nela, que é a essência e o princípio de todo ser, nada existiria. É, portanto, a esses seres que recebem de forma inicial e múltipla a participação divina é que revelam ao seu redor, de modo original e múltiplo, o mistério da divindade, que é atribuído de forma louvável e sublime o título de seres angélicos, pois eles receberam, em primeiro lugar, a iluminação, e é por intermédio deles que nos são transmitidas essas revelações que ultrapassam a todos nós, como ensina a teologia, a lei nos foi transmitida pelos anjos. E aí mais uma citação bíblica. Porque então a lei foi acrescentada por causa das transgressões.
até que viesse a descendência, a quem tinha sido feita a promessa, e foi promulgada pelos anjos nas mãos de um mediador. Gálatas 3,19. Foram os anjos que guiaram os nossos veneráveis antepassados em direção às realidades divinas, tanto nos tempos que precederam a lei, como no tempo da lei, tanto na prescrição a eles de regras de conduta, desviando-os de uma vida repleta de erros e de pecados, assim como na revelação da interpretação da santa hierarquia e das visões secretas dos mistérios que não são deste mundo, como também ainda na revelação das profecias divinas. Vós, que recebeste a lei por ministério dos anjos e não aguardastes, Atos 7:5-3. Este viu claramente numa visão, cerca de hora de Noa, que um anjo de Deus se apresentava diante dele e lhes dizia, Cornélio, Atos 10:3. Se argumentasse que Deus manifestou-se sem intermediários, algum santo, que se saiba que nunca ninguém o viu e nem jamais o verá, porque essa verdade provém claramente das Sagradas Escrituras, e é a própria substância de Deus naquilo que tem de mais secreto. Ninguém jamais viu a Deus, o unigênito, que está no seio do Pai. Ele mesmo é que o deu a conhecer. João 1,18. Que é o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, o qual não foi nem pode ser visto por nenhum homem, ao qual seja dado honra e império sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Seguramente Deus apareceu a certos homens piedosos, segundo o modo que convinha a sua divindade, revelando-se por visões adaptadas à medida dos visionários. A Santa Teologia tem razão ao chamar visão divina, teofania, a essa espécie de aparição, na qual se reflete a semelhança divina segundo o modo que convém à figuração do infigurável, isto é, elevando espiritualmente os visionários para as realidades divinas. Com efeito, através dessa visão, os visionários recebem a plenitude da iluminação divina e uma certa iniciação sagrada em relação aos mistérios de Deus. Os nossos ilustres antepassados não foram iniciados através dessas visões, senão por intermédio das potências celestes. Há de se cogitar que a tradição escriturística afirma que os mandamentos da lei foram transmitidos diretamente por Deus a Moisés. Certamente. Mas se as Sagradas Escrituras assim se exprimem, é para que não ignoremos que essas prescrições são a própria imagem da lei divina e sagrada. A teologia ensina sabiamente que essas prescrições vieram até nós por intermédio dos anjos, para que a ordem instituída pelo divino legislador nos ensine que é por intermédio dos seres hierarquicamente superiores que se elevam espiritualmente para o divino aqueles que lhes são inferiores. Porque se a palavra anunciada pelos anjos ficou firme, e toda a prevaricação e desobediência recebeu a justa retribuição que merecia. Hebreus 2:2. Mesmo os que concernem ao mistério divino do amor de Jesus pelos homens, foram os anjos que, em primeiro lugar, receberam a iniciação, e foi por intermédio deles que esse conhecimento desceu até nós. Foi assim que o divino Gabriel ensinou ao grande sacerdote Zacarias que o filho que iria ter contra toda a sua esperança, mas pela graça de Deus, seria o profeta da obra divina humana, através do qual Jesus operaria para bem do mundo e para a sua salvação. Igualmente, o arcanjo Gabriel ensinou à Santíssima Virgem Maria que nela se cumpriria o mistério da encarnação. Um outro anjo instruiu José sobre a verdade dos acontecimentos e sobre o cumprimento das promessas divinas feitas a Davi. Foi um anjo que difundiu a boa nova aos pastores, que eram, de algum modo, homens purificados pela vida tranquila que levavam, e afastados das multidões, ao mesmo tempo que os exércitos celestes transmitiam a toda a terra
o célebre cântico de glorificação. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele ama. Por intermédio dos anjos, José foi avisado de que ele deveria partir para o Egito. E assim, novamente, quando de seu regresso à Judéia. Não falou também Jesus a nós como mensageiro, quando ele nos comunicava a vontade do Pai? Fim do capítulo 4.